Isaac Newton, um nome que ecoa através dos séculos como sinônimo de razão, ciência pura e genialidade matemática. O homem que decifrou a gravidade com a queda de uma maçã, que desvendou o movimento dos planetas e que sozinho lançou as bases da física moderna que usamos até hoje. Uma figura monumental, um pilar do iluminismo, mas e se essa for apenas metade da história? E se por trás do maior cientista de todos os tempos existisse um outro homem, um homem obcecado por alquimia, por profecias bíblicas e por segredos antigos que prometiam desvendar a própria mente de Deus? Durante séculos, esse lado de Newton foi cuidadosamente escondido, censurado por biógrafos ou simplesmente ignorado como uma excentricidade vergonhosa. Seus escritos mais profundos, que compõem mais da metade de toda a sua obra, foram trancados, considerados impróprios para o ícone da racionalidade. Hoje, vamos atravessar o véu da história para revelar o Newton oculto, o alquimista, o místico, o herege e o profeta do Apocalipse. Prepare-se, pois a história que conhecemos está prestes a ser reescrita. Para entender a mente complexa de Newton, precisamos voltar à sua origem. Isaac Newton nasceu prematuro em 1643, em uma Inglaterra turbulenta, mergulhada em guerras civis, conflitos religiosos e uma profunda ansiedade espiritual. A linha entre ciência, magia e religião era quase inexistente. Desde jovem, ele demonstrou uma mente inquieta, solitária e profundamente introspectiva. Abandonado pela mãe na infância, cresceu com um sentimento de isolamento que o acompanharia por toda a vida, alimentando sua busca por verdades que transcendiam o mundo visível. Quando ingressou na Universidade de Cambridge, Newton oficialmente estudava matemática, filosofia natural e astronomia, mas secretamente, nos cantos escuros de sua biblioteca e nas horas silenciosas da noite, ele mergulhava em textos proibidos, manuscritos herméticos, tratados alquímicos e obras de sociedades secretas que eram passadas de mão em mão. Ele não via a ciência e o misticismo como opostos. Para Newton, ambos eram ferramentas para decifrar os códigos ocultos da natureza. Ele acreditava que o universo era um grande quebra-cabeça criado por Deus, e a ciência era apenas uma das chaves para montá-lo. A outra chave, muito mais antiga e poderosa, era a sabedoria esotérica. Agora, vamos entrar no aspecto mais chocante e secreto da vida de Newton. Se você juntar todos os seus escritos sobre física, ótica e matemática, eles não chegam nem perto do volume que ele dedicou a um único tema. A alquimia, sim, a antiga arte de transmutar metais e buscar a pedra filosofal. Mas a busca de Newton era muito mais profunda do que a simples ganância por ouro. Ele estudou obsessivamente autores como Hermes Trismegisto, o lendário sábio egípcio, e Paracelso, o pai da farmacologia moderna. Em seus laboratórios secretos, construídos longe de olhos curiosos, Newton realizava experimentos perigosos, lidando com mercúrio, antimônio e outras substâncias tóxicas. Amostras de seu cabelo, analisadas séculos depois, revelaram níveis de mercúrio centenas de vezes acima do normal, o que pode explicar parte de seus colapsos nervosos e seu comportamento paranoico. Para Newton, a pedra filosofal não era apenas um catalisador para transformar chumbo em ouro. Era um símbolo da perfeição da matéria, um agente de cura universal e, acima de tudo, a prova física de que o espírito poderia triunfar sobre a matéria. Ele acreditava que os mesmos princípios divinos que governavam a transmutação alquímica também governavam o movimento dos planetas e a queda dos corpos. A alquimia não era uma superstição medieval para ele. Era uma ciência sagrada, a verdadeira física espiritual. A religiosidade de Newton era o motor de toda a sua busca, mas sua fé era tão radical que, se viesse a público, poderia ter encerrado sua carreira e até mesmo sua vida. Isaac Newton era profundamente religioso, mas ele não era um cristão ortodoxo. Em segredo, ele rejeitava um dos dogmas centrais do cristianismo, a Santíssima Trindade. Ele não acreditava que Jesus era Deus, mas sim um mediador divino, um profeta. Para ele, a ideia de Deus como três pessoas era uma corrupção pagã, inserida na Bíblia séculos após a morte de Cristo. Essa visão, conhecida como arianismo, era considerada uma heresia absoluta na Inglaterra do século XVII. Publicar tais ideias era um crime punível com a perda de todos os cargos públicos e até mesmo com a prisão. Por isso, Newton escreveu dezenas de milhares de páginas sobre teologia,
usando códigos, metáforas e uma linguagem cifrada, deixando um legado teológico que só seria plenamente decifrado e compreendido no século XX. O Deus de Newton era um Deus único, absoluto e matemático, cujo projeto grandioso estava escrito tanto nas estrelas quanto nas escrituras. Com essa mesma obsessão matemática, Newton se dedicou por décadas a um dos textos mais misteriosos da Bíblia. O livro do Apocalipse, ele não o via como uma alegoria fantástica, mas como um roteiro profético e cronológico para o fim dos tempos. Newton acreditava que o Apocalipse obedecia a leis matemáticas tão rigorosas quanto a própria lei da gravidade. Ele aplicou sua genialidade para criar uma cronologia histórica e profética, tentando mapear o plano de Deus para a humanidade. Em seus cálculos, ele chegou a uma data surpreendente. O mundo, segundo Newton, não acabaria antes do ano de 2060. Mas ele fez essa previsão não como um alarme, mas como uma garantia. Para ele, o Apocalipse não significava destruição caótica, mas sim revelação. Seria o momento do julgamento final, sim, mas também o retorno do conhecimento perdido e o estabelecimento de um reino divino na Terra, governado pela verdade e pela sabedoria. Hoje, tendemos a traçar uma linha clara entre ciência e misticismo, entre razão e fé, mas essa separação é uma invenção moderna. A revolução científica não nasceu de um racionalismo puro e frio. Ela emergiu de um caldeirão de ideias onde ciência, astrologia, magia e teologia se misturavam. Copérnico, que colocou o Sol no centro do universo, era influenciado por filosofias neoplatônicas. Johannes Kepler, que descobriu as leis do movimento planetário, também era um astrólogo dedicado que buscava a música das esferas. Newton foi o ápice dessa transição. Ele foi, como disse o economista John Maynard Keynes, o último dos magos, o último dos babilônios e sumérios. Ele estava com um pé no mundo antigo da magia e com o outro no mundo moderno da ciência. Ao separar seu lado esotérico da sua ciência, a história nos deu um mito conveniente, mas fundamentalmente incompleto. Após sua morte, em 1727, um esforço deliberado foi feito para higienizar sua imagem. Seus parentes e biógrafos ficaram chocados ao descobrir a imensa quantidade de manuscritos sobre alquimia, heresia e profecias. Considerados embaraçosos e prejudiciais à sua reputação como o pai da ciência moderna, esses documentos foram escondidos. Bibliotecas prestigiosas, como a de Cambridge, recusaram-se a aceitar seus papéis alquímicos. Durante mais de 200 anos, o mundo conheceu apenas o Newton racionalista. Foi somente no século XX, quando esses manuscritos foram finalmente leiloados e estudados por acadêmicos, que a verdade começou a emergir, revelando um homem muito mais complexo e fascinante do que imaginávamos. Isso mudou para sempre nossa compreensão não apenas de Newton, mas da própria natureza da ciência. No fim, Isaac Newton não via nenhuma contradição entre um universo regido por leis matemáticas e um universo cheio de mistério divino e sabedoria antiga. Para ele, eram duas faces da mesma moeda. Estudar a gravidade era uma forma de oração. Realizar um experimento alquímico era decifrar uma linguagem divina. Entender o universo era, em sua essência, decifrar a mente do Criador. Talvez o verdadeiro legado de Newton não seja apenas a maçã, a lei da gravidade ou o cálculo. Talvez seu maior legado seja a coragem incansável de buscar a verdade em todas as suas formas, não importando quão proibidas, perigosas ou ocultas elas fossem. Ele nos lembra que o conhecimento mais profundo muitas vezes reside na fronteira entre o que sabemos e o que ousamos imaginar. Se este vídeo expandiu sua visão sobre a história, a ciência e os segredos ocultos do passado, curta o vídeo e compartilhe com quem busca conhecimento além do óbvio. E para não perder mais documentários profundos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.